Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 21 de fevereiro. Muita luz e muita paz ao seu coração, muitas alegrias para a sua vida. Começando com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Gente, a pílula de hoje está muito especial por vários motivos. A começar pelo nosso tema de hoje. Qual é a sua relação com a passagem do tempo? Gente, eu gosto muito de mitologia grega. Não sei se vocês já estudaram mitologia ou já ouviram falar das histórias mitológicas. A mitologia é uma maneira simbólica que os gregos de antigamente, encontraram de estudar os conflitos humanos através da criação de algumas personagens, de algumas histórias. Uma das mais interessantes é a história de Cronos, o deus do tempo. Você já deve ter ouvido falar, né? Eu tenho um relógio cronológico, vem daí, de Cronos, o deus do tempo. Cronos era filho, né, de Urano e de Reia, que era o deus do céu e da mãe da terra. E aí, por uma determinada circunstância, ele acabou se desentendendo com o pai, assim, né, na mitologia, e acabou assumindo o controle de toda a Terra. Então, Cronos passou a ser o senhor do planeta Terra. Então ele, como era o deus do tempo, dominava tudo. Todas as coisas na Terra lhe obedeciam. A vida, a morte, o início, o fim de cada ciclo, e tudo ia bem. Até o momento que ele próprio, Cronos, também acabou sendo alcançado pelas suas próprias leis, já que ele próprio não pôde resistir às mudanças que ele tinha criado. E é assim que ele acaba perdendo o poder que ele tinha para Zeus, um dos seus filhos. Enfim, a história é longa, repleta de detalhes, mas eu estou compartilhando ela com vocês pelo seguinte. Vejam só, meus amigos, desde a época dos antigos gregos, que havia um desejo profundo do ser humano entender a sua relação com o tempo, com a passagem do tempo. Sabe, pessoal, aceitar a nossa finitude, né, que cada existência vai ter um fim e a gente precisa aceitar a presença da morte nas nossas vidas, por mais que isso seja difícil para muitos de nós. Entender que os ciclos começam e terminam, entender que um dia, né, começa na manhã, mas já já ela vai chegar na sua noite e vice-versa. Compreender que pessoas entram e saem da nossa vida e que isso é natural. Não é compreender que às vezes as coisas vão dar totalmente certo para você? Às vezes não. Isso nos liberta para que a gente possa crescer espiritualmente e sermos muito mais felizes. Sempre quando eu penso no tempo, eu gosto de me referir e me recordo, né, da fala extraordinária no livro do Eclesiastes. É esse livro bíblico tão inspirador, lá no seu capítulo 3º, quando nós ouvimos as sábias palavras: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus, né? Para todas as coisas há um tempo certo. Então, meus amigos queridos, nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje te convida a não lutar contra a passagem do tempo. Aprenda com o tempo, faça do tempo seu amigo e não um opressor. Quando as pessoas se revoltam com a passagem do tempo, não aceitam as mudanças no corpo, não aceitam as mudanças na vida conjugal, na vida financeira, enfim, várias mudanças, né, que vão acontecer na vida, as pessoas se revoltam e baixam sua vibração. E é aí que vem o sofrimento e a tristeza de uma maneira desnecessária. Quando a gente aprende a ter uma postura receptiva com essas aprendizagens, a gente aprende a aceitar a vida como ela é, sem se acomodar, porque lembre-se, progresso é uma escolha, né? Nós vamos aprendendo a progredir passo a passo. Nosso amado Chico sempre falava que a aceitação é uma das forças mais poderosas do universo, porque nos liberta da dor, do sofrimento. Porque ao aceitar que tudo muda e tudo passa, a gente passa a ser otimista. Obviamente você não vai ser um preguiçoso, né? É a aceitação ativa de fazer sua parte, de se esforçar para melhorar cada dia, mas compreendendo que tudo tem o seu tempo. Imagina a gestação, não é assim? Na hora que uma mulher fica grávida, ela não pode fazer nada, a não ser esperar. E assim é a lei da vida, tudo tem um tempo de gestação. Essas árvores lindas, majestosas, elas têm o quê? Que nascer rompendo as suas sementes, que normalmente são pequenininhas, né? E quando estão na escuridão dentro da terra, precisam romper as suas cascas em busca da luz, assim como acontece com a gente. Então, alguns de nós demoram mais tempo, né, para sair da sua casca, outros menos, mas o fato é que todo mundo, dentro das leis do tempo, acaba rompendo as cascas dos seus medos, dos seus egoísmos, das suas
suas dores e crescendo espiritualmente até Deus. Então, o que eu mais desejo para você nessa quarta-feira, nesse dia de hoje, é que você rompa as cascas que eventualmente estejam te impedindo de aproveitar a passagem do tempo. Se divirta com ele, curta a sua infância se você é criança, aproveite a sua adolescência, aproveite a sua fase adulta e também a velhice. Aproveite o momento de ficar com alguém que você ama e que está se despedindo agora da vida física, porque quando essa pessoa desencarnar, você vai ter a paz de que você fez tudo o que podia. Aproveite um novo trabalho que você começa e aproveite também, se você foi demitido, para tirar um tempo livre para ler, para aprender, enquanto busca um novo trabalho. Se você terminou um relacionamento, agradeça pelo relacionamento que se fechou, ao invés de se revoltar. E não fique com medo como é que vai ser o futuro. Confie no momento presente, sabendo que o tempo, no seu tempo, vai trazer a pessoa certa, da hora certa, da maneira correta. Enfim, feliz daquelas pessoas que aprendem a ter uma relação saudável com o tempo, que aí o tempo se torna um grande amigo, ao invés de ser um profundo opressor. E aí, como é que é a sua relação com o tempo? Aí pensando aí, olha, a esse respeito eu preparei uma reflexão com exercício no nosso Instagram. Entra lá no Instagram exatamente sobre esse assunto da nossa relação com o tempo. Inste.Ricardo Melo. Está na descrição aqui para que você possa entrar e possa fazer o exercício e acompanhar. Tá bom? Então aproveita bastante. Ó. Os cachorrinhos aqui ao redor estão querendo entrar também. Hoje está todo mundo latindo, participando da Pílula do Evangelho. E você, entra lá. E uma notícia mais do que especial, tão aguardada. Nosso aplicativo nasceu, meu Deus, que coisa boa! Um aplicativo do Instituto Ricardo Melo com o Instituto Namastê. Você vai poder agora ter acesso às Pílulas do Evangelho todos os dias, sem ter que depender de alguém te enviar a pílula. Olha que legal. Vai poder ouvir o Momento do Investidor, né, que é aquele boletim para melhorar a sua carreira, a sua vida financeira. Também todos os dias, a pílula em inglês e muito mais, gente. Detalhe, a gente está lançando em duas fases. A primeira fase a gente vai lançar só para quem tem celular Android, né? Então, se você tem iPhone, aguarda só um pouquinho que já já a gente faz o lançamento, que é para a plataforma não ficar sobrecarregada. Então a gente está lançando o Android primeiro. Você vai lá no Google Play e o nome é do aplicativo IRM Oficial. IRM Oficial. Então você entra lá na loja, baixa, faz o teste, vê se está tudo ok, né? Se cadastra, coloca o nome da sua cidade para a gente saber de onde você é, e aí você vai testando o aplicativo e vai contando para a gente se ele está funcionando bem, né? Se está do jeito que você gostaria, se você tem alguma sugestão de melhora. Pode ter certeza que toda sugestão é bem-vinda, até porque o aplicativo existe para nos aproximar, né? Para a gente aproveitar melhor o nosso tempo, tá vendo? Demorou, mas saiu no tempo certo. Tá vendo? Todas as coisas, né? Tem o seu tempo. Então é isso, meus amigos. Baixa lá IRM Oficial, tá? Testa o aplicativo, me conta o que você achou. Entra lá no Instagram, participa desse exercício, essa reflexão sobre o tempo. E muito obrigado, como sempre, por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E daqui a pouquinho, às 15 horas, estarei na casa de Sheila. Adoro fazer palestra no Centro Espírita Oriente, em Belo Horizonte, na Floresta. Se você estiver por ali, vai ser um prazer poder ter você para a gente refletir sobre o Evangelho de Jesus, tá bom? Então fiquem com Deus, meus amigos queridos, e você já sabe, até breve, até muito, muito breve.